Ei, Psyu, você sabia que a intolerância é uma palavra nova que nos traz uma ideia de não aceitar e não suportar quem pense de uma forma diferente de nós? Mas a intolerância também ela pode ser uma doença, como intolerância à lactose, como intolerância a glúten ou a outros alimentos. Acontece que essas doenças elas são novas, coisas dos últimos séculos, mas a intolerância por si só é algo muito antigo, que vem como um efeito colateral negativo nas relações humanas. Isso é destruidor. E o nosso personagem principal, o diácono Estevão, ele acabou sendo vítima de intolerância, mas antes dos seus últimos momentos, ele nos deixa dicas valiosas e muito importantes sobre como permanecer fiel até o fim. Chega junto, esse é o nosso momento de ensino. Bem-vindo à nossa escola dominical online. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoa queridinha, agradável, especial, abençoada, feliz demais e um monte de adjetivos bons que eu esqueci de falar, mas o que você lembrou aí agora é tudo você. Você é muito legal e é ótimo ter você aqui conosco nesse momento de escola dominical. Estamos hoje na nossa 13ª lição da nossa escola dominical online e temos como título aí Estevão, fiel até o fim. Se você assistiu, que eu tenho fé, né, que você assistiu a última aula que falou sobre diaconia, a gente falou sobre esse personagem bem interessante. E hoje a gente vai aqui ressaltar alguns pontos interessantes dele durante a sua trajetória, que foi assim uma trajetória de narrativa bíblica curta, mas com feitos significativos. Beleza? Então a gente vai avançar. Antes disso, nossos recadinhos paroquiais muito legais. É legal você tá participando, quero te motivar a participar mais ainda do nosso dever de casa. Estamos, música triste. Meus irmãos queridos e agradáveis, tem poucas respostas no nosso dever de casa, poucas pessoas mandaram as fotinhas também para o mural. É muito interessante que você participe, para que a gente veja sua fotinha bem legal, com o cabelo despenteado. Isso vai ser muito bom pra gente. Então, por favor, esteja enganjado conosco, participe do nosso dever de casa e a gente está aí aceitando suas sugestões pra gente avançar juntinho. Mande a fotinha, por favor. Show? Beleza? Também ressaltando, peço que estejam orando pelas nossas vidas, não somente a minha, mas o Ministério de Ensino como um todo, e participando também das nossas atividades online da igreja. Beleza, Creuza? Show de bola? Vamos avançar. Quero já te convidar, por favor, a abrir a sua Bíblia, pode ser versão digital ou física, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, vamos ler do 8 ao 15. Eu já li isso, ficou muito bom antes, eu tinha gravado, só que apaguei sem querer. Então eu vou ler novamente. Gosto muito de fazer isso 2 vezes. Do 8 ao 15, Atos 6, do 8 ao 15. Depois a gente vai ler Atos 7, 54 ao 60. Vamos lá? Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiram com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e o espírito pelo qual ele falava. Então, eles subornaram homens para que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Subverteram o povo, os anciãos e os escribas, e, investindo, o arrebataram e o levando-o para o sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram em seu rosto como se fosse rosto de um anjo. Agora o capítulo 7, do versículo 54 ao 60.
Ouvindo eles isto, enfureciam-se o seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra do Pai. Eles, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele e o lançaram fora da cidade e o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um homem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então ajoelhou-se e clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E com estas palavras Estevão adormeceu. Beleza? Como eu disse, essa aula a gente falou... essa aula a gente comentou um pouquinho sobre Estevão e a gente vê ali características fortes, né? Estevão não foi eleito um dos diáconos por qualquer coisa. Eles precisavam ali no capítulo 6, no versículo 3, vai dizer que eles precisavam de homens com boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria. E ali no versículo 5 vai dizer que Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Então, Estevão, ele já chamava atenção por causa do seu testemunho. E a gente até vê que ao longo dessa estadia dele, dessa participação dele como um diácono, ele proporciona, né, Deus ali, através da vida de Estevão, ali, proporciona sinais e prodígios, né? Acontece quando ele começa a pregar. Mudanças, elas estavam acontecendo. Estevão, considerado um homem aí usado constantemente pelo Espírito Santo de Deus. No início da nossa aula, a gente fala ali, na nossa introdução, sobre a intolerância. E Estevão foi vítima de uma intolerância. Infelizmente, essa intolerância religiosa, essa intolerância que nos cala e muitas das vezes não nos permite falar, ela é muito forte nesses dias que a gente tem vivido. E a gente vê que muitas das vezes preferimos defender aqueles que vestem as mesmas camisas que nós, e a gente esquece por si só, né, de propagar a justiça social, que deve contemplar também todos aqueles, pois todos são criação de Deus. Então nós, como servos do Senhor Jesus Cristo, no primeiro passo, precisamos combater a intolerância de qualquer forma. Eu sei que talvez a mais difícil vai ser a questão da doença intolerância à lactose, mas em relação ao contexto de intolerância, nós precisamos combater. Não pode partir das nossas vidas sermos intolerantes com pessoas que têm costumes ou que professam fé que são diferentes ao nosso entendimento. Eles precisam ser respeitados e em todo momento amados por nós e cuidados por nós também. Então os nossos irmãos de matriz africana, os nossos irmãos que professam outra fé, até mesmo dentro do protestantismo, pessoas que têm doutrinas e teologias diferentes a nós, elas precisam ser cuidadas e amadas. Não podemos ser intolerantes. Intolerantes sim em relação ao pecado. Precisamos destruir o pecado das nossas vidas. As pessoas precisam ser cuidadas e amadas por nós. Na maior dificuldade que a gente tiver, não se limite e esteja orando por elas. Então vamos lá, avançar um pouquinho. Estevão, quem era Estevão? Estevão era um helenista, ou seja, um judeu baseado na cultura e em costumes gregos. Era um dos 7 diáconos que foi ali eleito por causa da sua boa reputação, né, do seu bom testemunho, e um homem que, preocupado com a propagação do evangelho, começa a pregar e acaba sendo... foi denunciado porque incomodou, né? E acaba incomodando porque verdadeiramente o seu sermão não era baseado na sua própria vida ou falas, mas sim inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E o engraçado na narrativa bíblica que a gente vê é que enquanto as pessoas queriam levantar alguma coisa contra Estevão, com a sabedoria ministrada pelo Espírito Santo de Deus, ele deixava aquelas pessoas completamente frustradas. Por não ter uma alternativa mais clara,
e por serem intolerantes, eles preferem ali corromper pessoas para levantar um falso testemunho em relação a Estevão. A gente vai ver alguns pontos bem interessantes na nossa lição e já quero até trazer a pauta num paralelo com o nosso dia, algumas coisas que a gente acaba aprendendo com o jovem diácono Estevão. Não deixar de testemunhar a fé em Cristo. Quanto Estevão é ali empurrado, colocado lá, levado a, talvez contra a sua vontade ou a força, para o Sinédrio para poder ser julgado, e quando ele ouve as acusações mentirosas, vale a gente lembrar disso, ele não ouviu acusações verdadeiras, foram acusações mentirosas de homens que foram subornados para poder levantar esse falso testemunho baseado na vida de Estevão. Então, quando Estevão ele ouve aquelas acusações, que eu acho muito interessante, ele não fala sobre ele, muito pelo contrário. Ele entende que aquilo ali era mais uma oportunidade para ele poder falar sobre o poder de Deus. Então ele fala sobre os profetas, depois ele fala sobre o que fazem com os profetas, e ele fala sobre o erro daqueles homens em não se permitir ser literalmente conduzido por Deus. Aqueles homens eram conduzidos por Deus, né, de uma forma bem distante, a gente pode colocar. Eles tinham toda a questão teórica bem apurada, mas não conseguiam conciliar isso com a prática. E Estevão ele denuncia esses pecados. Estevão, de certa forma, motiva esses homens a se arrepender. Estevão não fala sobre ele no momento que ele poderia e que ele tinha por direito de falar, de se defender. Ele não fala ali sobre ele entende que aquele momento era uma oportunidade. E aí uma pergunta sobre um paralelo aos nossos dias: o que nós temos feito mediante as dificuldades? Qual tem sido a nossa reação? A gente, por si só, né, a gente abandona o que a gente teve de Cristo até então para valorizar a nossa humanidade, ou mesmo nos momentos de dificuldade nós anunciamos a palavra de Deus? Isso vai de certa forma medir o quanto de profundidade, o quanto nós estamos engajados, estamos comprometidos com o reino, com a grande missão. Então, no momento de dificuldade, que se parar ainda mais para olhar esses dias, são muitos, eles na verdade são oportunidades para que a gente traga auxílio, esperança, motive ao arrependimento, denuncie sim pecados e motive em pessoas a caminhar com Cristo. Isso é um ponto bem legal. Um outro ponto bacana é enfrentar as adversidades e morte com a confiança em Deus. Estevão sabia que a situação dele ali era muito grave e, na pior das hipóteses, ele levaria uma boa surra, poderia ser mutilado, mas o que estava se escrevendo ali seria a sua própria morte. Ele até tem essa questão de olhar para cima, lá no Sinédrio, ele tem aquela revelação, a visão, né? Ele tem ali a visão dos céus abertos, então ele ali já pescou o que estava acontecendo. Mas muitas das vezes, quando a gente fala sobre morte, né, eu costumo dizer que o meu termômetro sobre a minha caminhada cristã é baseado num simples questionamento: será que hoje eu estou pronto para morrer por Cristo? E sempre que eu me questiono sobre isso, se a minha resposta ela for não estou pronto, tenho medo, tenho que resolver coisas ainda por aqui, quer dizer que a minha vida ela tem se inclinado às minhas vontades e aos meus desejos. Porém, enquanto eu me questiono, baseado nessa informação que eu fiz, e eu respondo que sim, hoje eu estou apto a morrer por Cristo, eu começo a entender que eu tenho caminhado de forma a alcançar o reino dos céus. Ter confiança, ter segurança, saber que Cristo é a nossa esperança. Eu costumo dizer, uma vez indagado sobre uma questão de dificuldade que estava vendo até na própria empresa, crise, isso, aquilo, e me perguntaram se eu tinha medo, isso, aquilo, eu respondi assim: eu sei em quem eu tenho crido. Eu preciso ter confiança em Deus. E quando eu digo confiança, eu preciso também entender
que as coisas elas não precisam e não devem acontecer da forma que agrade necessariamente o meu coração. Ter confiança em Deus não é interpretar Deus como um gênio da lâmpada mágica, que você faz ali o teu pedido e tem que acontecer conforme a sua vontade. Não. Ter confiança em Deus é simplesmente entender que os planos e propósitos deles, eles sempre serão melhores do que os meus. E se por um acaso eu quero muito aquilo, ele fala que não, ter confiança em Deus é entender que aquele não dele é muito mais sensato do que eu acho, do que a minha ciência, do que o meu conhecimento. Então ter confiança em Deus não é acontecer o que você quer que aconteça, mas sim compreender que o Senhor ele tem administrado a minha vida e os meus passos. Então, quando eu digo que tenho confiança, eu simplesmente informo, né, que eu sou dependente do Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Senhor, não lhes imputes este pecado. Beleza? Então, para a gente poder finalizar, tem mais um ponto aqui que é bem legal, que fala sobre perdoar as pessoas que nos maltratam e que nos difamam. Isso a gente acaba aprendendo também com Estevão no seu testemunho. Eu vou ler essa partezinha aqui, que é bem legal, e diz assim: os testemunhos dados a respeito de Estevão eram falsos e ele sabia disso, mas sua atitude foi de pedir ao Senhor para que perdoasse aquelas pessoas. Sabia que a sua vida estava nas mãos de Deus e isso confortava o seu coração. A sua reputação não era o mais importante. Por isso, foi capaz de perdoar. Se entendermos que Deus tem o controle da nossa existência, não levaremos os erros das pessoas para o nível pessoal e assim conseguiremos exercer o perdão mais facilmente. Isto é possível se deixarmos o Espírito Santo agir em nós. Mais uma liçãozinha que Estevão ele ensina para nós. Perdoar é possível. Basta a gente permitir que o Espírito Santo de Deus ele opere nos nossos corações e administre as nossas atitudes. Show? A gente avança para a nossa conclusão com uma palavrinha legal para você. Não simplesmente se pareça fiel. Seja fiel e, de preferência, seja fiel até o fim. Em todas as suas relações, principalmente na sua relação com Deus. Seja de verdade, seja sincero, sem cera nenhuma. Seja alguém que vale a pena. Como a gente aprendeu com Estevão, por mais que as dificuldades elas apareçam, o que pode parecer aos olhos humanos um momento muito triste, que é a morte, para Estevão foi algo de muita expectativa. Ele estava se encontrando ali com Deus e isso é a motivação da nossa caminhada. Beleza? A gente está encerrando o nosso momento, bem bacana. Continue perseverante, firme em oração, participe das nossas atividades online, as atividades da nossa igreja e, por favor, preencha ali, né? Responda o dever de casa. É muito legal a sua participação. E compartilhe esse conteúdo, compartilhe esse material para outras pessoas, para que a palavra de Deus ela esteja alcançando outros coraçõezinhos tão bonitinhos quanto o seu também. Show? Tamo junto. Domingo que vem a gente se encontra. Você é muito importante, especial, bonitinho e isso aí. Beijo, abraço, fui.